Da cor da Da troca. cor do diálogo. Da cor da Da política. cor dos dados. Da cor da Da juventude. cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou a Gabriela Araújo e hoje o nosso papo é sobre racismo ambiental. Para falar sobre isso, recebemos o Vidal Mota Júnior. Ele é um dos fundadores do Da Cor, professor universitário e possui pós-doutorado em ciências ambientais, área que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Vidal. É um prazer te receber por aqui mais uma vez em nosso podcast. Para a gente começar o nosso papo, conta para a gente o que é o racismo ambiental e como é que você se interessou por esse assunto. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente, falando sobre um tema muito caro e muito oportuno nesse momento. O racismo ambiental é uma das dimensões do racismo que vem sendo compreendida aqui na América, no Brasil, na América Latina, principalmente depois dos anos 2000. Essa dimensão do racismo começa a ser relacionada com os problemas ambientais. Nós tivemos, uma acentuação de fenômenos climáticos extremos, o avanço dessa discussão sobre a mudança do clima e também sobre a questão da crise urbana, principalmente essa questão da falta de moradia e o aumento também da percepção social sobre poluição. E isso fez com que fosse percebido aqui, que também as populações minoritárias, do ponto de vista de poder, as populações negras, as populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, sempre fossem muito mais afetadas por esses riscos, que vieram se ampliando nos últimos tempos. Principalmente aqui no Brasil, como a gente pode observar nesses últimos anos, de 2014, aliás, de 2010 para cá, a gente viu um conjunto de desastres serem acontecendo, por grandes chuvas, chuvas cada vez mais intensas, só para ter uma ideia, nesse carnaval a gente teve esse fenômeno climático extremo em São Sebastião, ali no litoral norte, em que se choveu de uma forma antes nunca registrada, teve ponto que choveu 682 milímetros, Choveu em São Sebastião ali mais de 250 bilhões de litros de água. Então, é uma coisa muito violenta. E isso atrelada a um processo histórico de segregação urbana, de má urbanização das nossas cidades, que tem vitimizado muita gente. Mas as vítimas, a maioria delas são sempre pessoas da pele mais escura, ou pessoas pobres ou pessoas periféricas. Então, isso é recorrente, isso vem acontecendo todos os anos e o poder público tem sido negacionista, tem sido negligente e nós não temos um enfrentamento adequado a esse desafio. Então, o racismo ambiental é um problema sério, é um problema que precisa ser enfrentado e ele vem só aumentando. Ele precisa, então, ser tratado, precisa ser debatido. É como você disse, Vidal, todo ano, todo início de ano é sempre a mesma coisa, A gente é bombardeado por notícias de chuvas, enchentes, deslizamentos, e agora, mais recentemente, foi a vez do litoral paulista, Nos anos anteriores a gente viu na Bahia, em Minas, E a gente passou por episódios parecidos e eles estão se tornando cada vez mais recorrentes, E a população negra, ela é mais afetada por esse tipo de tragédia, E o que as pessoas acabam chamando de desastre natural, ele acaba afetando mais as minorias e a população negra, Então, como é que a gente consegue globalmente entender e permear o conceito de racismo ambiental nesses acontecimentos, seriam mais o que a gente pode chamar de desastre ou isso poderia ser evitado? Isso poderia ser evitado, pelo menos na proporção que eles têm hoje, Vamos pensar, um caso clássico para a gente aqui hoje, já é um clássico, trágico e clássico,
que nunca mais poderá ser esquecido, é o caso que não está ligado ao fenômeno climático, mas está ligado a um grande impacto, uma grande destruição causada por uma grande mineradora. Tanto o caso de Brumadinho, tanto o caso de Mariana, afetaram e mataram principalmente pessoas negras. Só para você ter uma ideia, no caso lá da Samarco, em Mariana, o distrito de Bento Rodrigues, 84% das vítimas eram negras. Então, ou seja, há todo um histórico de negligência, né, em relação ao cuidado com a segurança de atividades e processos que são causadores de riscos para a sociedade, mas, quando esses riscos acontecem, eles acabam afetando a população negra. Isso tudo, né, essa discussão racial, né, vamos lá, ela tem essa dimensão ambiental aflorada nos Estados Unidos, viu, Gabi? Começa isso nos final dos anos 70, final dos anos 80, em que os ativistas do movimento negro começaram a relacionar que a construção de aterros e a exposição da população negra que vivia nas periferias das grandes cidades norte-americanas estavam muito mais expostos a esses riscos de áreas, né, contaminadas, aterros, inundações. Mas, como eu estava dizendo, aqui no Brasil, principalmente nos anos 2000, que essa percepção vem para a área sociológica, a área da sociologia ambiental e da área daqueles que estão discutindo políticas públicas ambientais. Começam a incorporar, olha, as maiores vítimas, as pessoas que são de desastres, né, entre aspas, naturais, que não são naturais, eles são potencializados, por exemplo. Por que eles são potencializados? Ou porque eles são frutos de negligência, de imprudência e de descaso do poder público. Você conhece muito bem aqui Perdizes, em São Paulo, não conhece? Sim. Perdizes está ali construída, as casas, os prédios estão construídos em ladeiras, não é? Todos em ladeira, né? Todos em E outros ladeiras. espaços em São Paulo, por exemplo, eles foram construídos em cima de rios. O próprio centro de São Paulo, né, 25 de março, ali era um rio, mas a gente tem Sim. outros exemplos que a população foi colocada nas periferias, né, e elas são atingidas Sim. muitas vezes pelos desastres, né, ou as chuvas. O próprio Jardim Pantanal, que é um bairro que fica ali na Sim. Zona Leste, né, que recorrentemente, há anos, a gente assiste notícias, né, principalmente quem é da Grande São Paulo, todo ano, sempre a mesma coisa, enchente. Isso, mas vamos lá, Gabi. Nós temos a seguinte questão. Nós temos Perdizes, que está numa área de morro, construído todo um bairro, construído numa área de morro, numa área com um relevo bem acidentado. E nós temos, né, as situações que ocorrem ali em Mauá, que também sempre tem deslizamento. Mauá também é bastante acidentado, cidade na periferia da Grande São Paulo. Então, o que leva a ter deslizamentos, mortes em Mauá, na Grande São Paulo, e a gente não tem visto nos últimos anos, pelo menos eu desconheço, aí deslizamentos, desabamentos causados pela chuva em Perdizes? Qual será De que fato. está acontecendo? Então, nós estamos falando, né, dentro desse aspecto, de que as tragédias são evitáveis. Perdizes está, digamos, numa região nobre, que recebeu toda a infraestrutura do poder público. Então, existe uma infraestrutura de drenagem, foi construída essa infraestrutura para melhor escoamento das águas, os empreendimentos foram feitos dentro de normas técnicas construtivas, com fundações, com todo um processo para garantir a segurança na ocupação desse território. Enquanto que nas periferias, que vem sofrendo todo ano com deslizamento, inundações, refletem a ausência do poder público, esse modelo de urbanização altamente excludente e, nesse caso, né, o conceito que nos é importante, é racista, porque as pessoas que vivem na periferia são pessoas negras e que não são levadas em consideração, são discriminadas efetivamente e, portanto, são vulnerabilizadas e suas vidas são a todo verão colocadas em risco. Então, isso que acontece no Jardim Pantanal, isso que acontece nas encostas da Serra do Mar, isso que vem acontecendo, né, pelo Brasil afora, cada verão, com vidas perdidas,
sempre acontecem sobre vidas das pessoas que são periféricas, negras e que, infelizmente, para o Estado brasileiro e para o modelo de urbanização, valem menos. E isso é uma das formas mais cruéis e perversas de violência sobre a dignidade das pessoas, né? Porque um dos direitos humanos básicos e um direito constitucional, que seria o direito ao meio ambiente, está lá no artigo 225 da Constituição, capítulo 5º, né? O direito à qualidade de vida, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito. O direito à moradia é um direito. Nós estamos falando de negação de direito para as pessoas que, para uma parcela significativa, mais de 12 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas de risco. Mas o que são essas áreas de risco? Áreas sem infraestrutura, áreas em que são áreas subvalorizadas por apresentarem risco e não receberem a devida infraestrutura do poder público, que tem a obrigação de criar planos diretores e de investir na contenção dos riscos, né, em obras de infraestrutura e oferecer moradia adequada. Então, essa é uma das formas mais perversas que vem ameaçando a vida de milhões de pessoas. E isso só tende a se agravar, porque todos os estudos, todos os levantamentos feitos pelo IPCC, feitos pelo próprio INPE aqui no Brasil, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que vem se dedicando à questão do clima, o professor Nobre, né, o Carlos Nobre, por exemplo, tem falado sempre disso, né, um grande cientista, membro do IPCC, esse núcleo da ONU que trabalha com a questão da mudança do clima, tem mostrado de forma muito contundente, baseado em evidências, né, com o propósito da cor, né, buscamos combater o racismo, né, baseado em evidências. E nessa questão do clima, as evidências estão aí, né, todas as modelagens matemáticas, todas as simulações têm mostrado que as chuvas, né, os riscos ambientais pela essa mudança do clima, ou pelo excesso de chuvas, ou pelo excesso de secas, só tendem a aumentar. Mas, com isso, vão afetar muito mais essas populações em áreas vulneráveis, que ou vão passar por situações, né, de deslizamento, ou, nas épocas de estiagem, passarão por problemas de abastecimento. É um desafio gigante que precisa ser entendido e enfrentado com urgência. Sim, com urgência, uma grande urgência. Vidal, você traçou alguns paralelos e alguns exemplos, como de Perdizes, como, enfim, de Mogi das Cruzes, ou do próprio litoral, mas de espaços mais urbanos, né, que tem população em organização urbana. A gente poderia falar um pouco de racismo ambiental em outros espaços além desses? Sem dúvida. O racismo ambiental se manifesta o que é feito, por exemplo, com os povos indígenas, que não conseguem ter o seu território demarcado. A violência contra os povos indígenas é uma das formas mais explícitas de racismo ambiental. Essa é uma dimensão. Os guaranis kaiowás, por exemplo, né, a luta e a resistência desse povo hoje do centro-oeste brasileiro é uma luta contra o racismo ambiental, né? Então, ou seja, quando o Estado deixa de demarcar as terras e dizer que os índios querem ser aculturados, nós estamos falando de uma forma muito forte de racismo. Quando as comunidades quilombolas, estamos falando das populações negras que estão no interior do Brasil, aqui no estado de São Paulo, nós temos dezenas de comunidades quilombolas no Vale do Ribeira. Quando essas comunidades não têm o seu território demarcado, quando elas não têm linhas de crédito, quando elas não têm escola, não têm programas de saúde, programas de geração de renda, e são marginalizadas nos municípios em que eles estão localizados, sofrendo vários estigmas, né? Sofrendo preconceito, sofrendo racismo, sim, nós estamos falando de racismo ambiental. Então, o racismo ambiental ele está em todo o território, tanto em áreas rurais e tanto em áreas urbanas, e vem sendo, como eu já disse, uma das formas mais perversas de discriminação, exclusão e segregação no território brasileiro. E o que a gente poderia fazer em termos de políticas públicas para combater o racismo ambiental, Vidal? Então,
Primeiro é tomar consciência de que essa é uma dimensão do racismo, né? Tão sutil e, ao mesmo tempo, tão forte na sociabilidade brasileira, né? O racismo, ele perpassa, né, as nossas instituições, ele perpassa o nosso cotidiano. E, ao olhar para, né, pro racismo ambiental, é preciso entender que o meio ambiente precisa ser equilibrado para todo mundo. Mas uma das coisas para isso, o que é preciso fazer? É preciso ter um letramento voltado para isso, entender que quanto mais a gente expõe parcela da população a riscos, né, a contaminação, a poluição, né, a perda de qualidade ambiental, nós estamos ameaçando a sociedade como um todo. Porque a questão ambiental, ela tem uma característica muito forte, que ela é sistêmica, porque a exposição de uma parcela da população a esses riscos, a médio e longo prazo, você está trazendo consequências para a sociedade como um todo. Primeiro, porque você está ameaçando o meio ambiente, né? Você está ameaçando áreas protegidas, você está ameaçando, né, recursos hídricos ao forçar esse tipo de ocupação, esse tipo de urbanização precária. Então, a gente tem que combater a precarização e ter modelos de plano diretor, por exemplo, que criem cidades mais democráticas, cidades mais inclusivas, um modelo de urbanização que não crie parte da cidade em que o lixo é recolhido e a outra parte da cidade em que o lixo é despejado, que é descartado, mas que sim, toda a cidade seja limpa, que toda a cidade receba infraestrutura. Mas ainda não é percebido como um problema maior, né, num país com tantos problemas como o nosso. Mas ele precisa ser observado como um problema estruturante para a qualidade de vida nas cidades. Como eu estava dizendo, o meio ambiente é uma questão, ele é sistêmico, porque se nós empurramos a população com vulnerabilidade, né, que sofrem com a pobreza, que sofrem com a falta de oportunidades, para áreas verdes, para áreas, né, de preservação, por exemplo, à beira de córregos ou para encostas de morros que devem ser protegidas, nós estamos aumentando a vulnerabilidade de toda a cidade. Nós estamos expondo a risco toda a cidade. Primeiro, por estar mais suscetível a alagamentos, inundações, deslizamentos, né? Mas também pelo desequilíbrio ecológico. E se tem uma coisa que é democrática, é o desequilíbrio ecológico. Uma vez um ambiente desequilibrado, ele passa a afetar todo mundo. Um exemplo, por exemplo, né? Temos a questão, por exemplo, das epidemias como de dengue, né? A partir do momento que você tem um ambiente deteriorado, fora de controle, né, que começa nas periferias, ele invade toda a cidade. Ele acaba se desdobrando em todo o território. Então, é preciso entender que o enfrentamento da crise ambiental que nós temos hoje, ela precisa ser estruturante das políticas públicas, porque ela, ao mesmo tempo, ela vai trazer mais segurança para as cidades mais seguras, vai trazer mais resiliência, as cidades poderão se adaptar melhor a essas mudanças, e elas poderão ser mais justas, né? Uma vez que elas podem ordenar melhor o território, ter maior controle social sobre o território. Isso é uma questão importantíssima. Não dá para que o desenvolvimento urbano fique nas mãos apenas do setor imobiliário, apenas na mão do mercado, do laissez-faire, como tem sido feito hoje, né? Só com vista a ampliar a malha urbana, sem olhar para os aspectos ambientais, né, de ter uma infraestrutura verde. E que, nisso sentido, é preciso ter programas de habitação, programas que evitem o favelamento, né, e que tragam regularização fundiária nas áreas que são possíveis, mas é preciso ter o acesso à moradia formal, digna, e rever os planos diretores para que as cidades sejam mais equilibradas. Porque da forma como a gente está, igual no caso do litoral norte, né, que é bem visível, né, aqueles que estão próximo ao mar são, né, as casas de veraneio, que são usadas esporadicamente, né, e do outro lado da pista, né, do outro lado da BR, e próximos aos morros, nós vamos ter os trabalhadores, a população
que não tem, que mora em áreas irregulares. Então, tem todo um trabalho de regularização, de educação, de obras de infraestrutura e de acesso à cidade. É preciso ter um acesso justo à cidade. Sem isso, esse processo só se intensificará. O Brasil, nesses últimos anos, a desigualdade social aumentou, muita gente, né, a favelização aumentou nas cidades médias e grandes do Brasil nesses últimos 4 anos. E, claro, se estamos falando de favelização, de moradia precária, nós estamos tendo pessoas em áreas de risco, mas expostas cada vez mais a chuvas cada vez mais intensas, a falta de água e saneamento também. Então, isso tudo impacta, isso tudo já piora uma qualidade de vida que já é muito ruim. Perfeito, você trouxe todo um paralelo para mostrar que o racismo ambiental, ele abrange muitos aspectos, né, que são extremamente transversais. Então, não é só meio ambiente, né, um conceito que está lá distante. Não, a gente está falando de saúde, de direito à moradia, da própria educação, do acesso a equipamentos, né. Então, algo extremamente urgente, né. E Sim. eu queria, enfim, fechar o podcast, né? Acho que estamos chegando ao fim, mas convidar os nossos ouvintes a pesquisar mais sobre o tema. E eu queria perguntar para você, Vidal, se você teria alguma recomendação de leitura ou pesquisa na qual eu, enfim, todos possam acessar. Ok. Eu vou indicar algumas leituras, acho que mais informativas nesse momento, né? A Folha de São Paulo lançou neste ano, depois desse desastre, né, enfim, todo esse desastre, enfim, tudo que aconteceu no Litoral Norte. Eu gosto muito de 3 artigos que estão aí, que acho que ajudam as pessoas a começarem uma leitura mais leve, mas eles vão fazendo interfaces para outros textos bem bacanas. Primeiro, eu gostaria de citar o que a Tichai Suruí, né, aquela coordenadora da Associação de Defesa Etnoambiental e do Movimento de Juventude Indígena de Rondônia, ela fez um texto no dia 24 de fevereiro, Precisamos falar sobre racismo ambiental. Esse texto é bem bacana, bem didático, né, mostrando como que as mudanças climáticas, né, se não forem enfrentadas, se a gente não tiver investimento em infraestrutura, se o Estado, né, se a gente não deixar essas lógica perversa, né, de que o Estado tem que ficar o tempo todo no ajuste fiscal e que não pode investir, não pode gastar, isso não é gasto, tem que trazer a questão de medidas de infraestrutura para o enfrentamento da mudança do clima e, consequentemente, né, diminuir os riscos, né, que as populações mais vulneráveis, negras, indígenas, as minorias estão expostas. Esse artigo da Tichai Suruí é um texto que eu recomendo. Eu recomendo também um outro artigo que é de um economista, do André Roncaglia, também escreveu na Folha de São Paulo, sobre o racismo ambiental. Laissez-faire imobiliário e racismo ambiental é o texto desse professor de economia da Unifesp e da Universidade Federal de São Paulo, e também faz um panorama sobre esse modelo excludente, esse modelo baseado exclusivamente no poder de barganha do mercado e da classe dominante na configuração do território. Então, esse texto ajuda a refletir. Tem uma tese de doutorado do Luiz Antônio Chaves de Faria, que fala sobre a segregação socioespacial no litoral paulista, um trabalho feito na Unicamp, que é muito bacana também, mostrando como que a especulação imobiliária tem levado essas cidades a serem cada vez mais vulneráveis, né? Essas cidades em áreas tão frágeis como as áreas litorâneas. Esse trabalho é bem bacana, essa tese feita lá aqui na Unicamp, no Instituto, né, de Filosofia e Ciências Humanas, que eu tenho um especial carinho, fiz meu doutorado lá, né, e gosto bastante desse trabalho feito por esse menino sobre a questão populacional e a intensificação da especulação imobiliária no litoral norte de São Paulo.
Esse trabalho é bem bacana. Tem um outro texto que eu gosto bastante, que é também de uma ativista, né, da questão racial, que é a Mariana Belmonte. A Mariana Belmonte é do Instituto de Referência Negra, o Peregum, e militante da Uniafro, né? E está lá no Peregum como diretora de Clima e Cidades. Então, esse texto também é bem legal. A culpa não é da chuva, é do racismo ambiental. Então, com esses textos, né, com esses artigos de jornal, eu acredito já ser um bom ponto de partida para o nosso ouvinte começar a se inteirar mais sobre esse tema, né, como ele é urgente, né, como precisa ser enfrentado, ou seja, a melhoria da infraestrutura das cidades, ter condições de nos adaptarmos para essas mudanças climáticas que, conforme tudo que vem sendo mostrado pela ciência, elas tendem a se agravar, tendem a piorar, enfim, é preciso rever a forma como as cidades estão sendo estruturadas e os modelos de plano diretor existentes hoje precisam avançar muito. Precisamos sair desse modelo da especulação imobiliária, porque, caso contrário, a gente vai continuar tendo os desdobramentos e as consequências de um modelo que é racista, que vulnerabiliza e mata as pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Sim, Vidal, eu queria agradecer demais a sua entrevista e estar mais uma vez, né, no nosso A Voz da Cor. A gente vai procurar todos esses links e colocar na descrição do episódio, não só no Spotify, quanto do YouTube. Então, convido que vocês acessem os nossos canais e também ouçam aos outros episódios. O nosso primeiro episódio do podcast também foi com o Vidal, então convido vocês a escutarem. Enfim, ouçam os demais episódios e até a próxima. Muito obrigada. Você quer deixar algum recado aos nossos ouvintes, Vidal? Até a próxima, eu agradeço, Gabi, mais uma vez. É importante só que todo mundo esteja muito atento a essa questão ambiental. A gente teve muito retrocesso nesses últimos anos, como é de conhecimento de todo mundo, e a gente precisa compreender que a questão ambiental ela é emergencial. Hoje, o maior desafio passa pela questão da conservação do meio ambiente. Se a gente quer uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, a gente vai passar por isso. Mas não dá para deixar isso na mão do mercado. A gente já viu que o mercado, o capitalismo, como ele se configura aqui no Brasil, ele precisa ter mecanismos de controle, e é preciso ter mecanismos de controle social para que as injustiças e a exclusão não ampliem. Então, reflitam muito sobre isso e comecem a olhar com mais atenção as agendas ambientais das suas cidades, dos estados, enfim, e a atuação do Ministério do Meio Ambiente para que essa questão ganhe cada vez mais força, e principalmente investimentos, né? A questão ambiental ela carece de muito investimento, fiscalização, educação, um processo muito desafiador e que precisa ser feito a médio e longo prazo, que não traz resultados imediatos, mas que precisa ser começado agora. Então, vamos lá, vamos procurar achar um jeito de contribuir para que isso, né, possa ser enfrentado e a gente tenha um horizonte aí de futuro para todo mundo. Obrigado. Obrigada, é isso. Um abraço a todos. Até a próxima.